Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, preparação encerrada para o duelo com o União Santa Fé, despedida no grupo E da Copa Sul-Americana, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, ingressos praticamente esgotados para domingo contra o Palmeiras, atacante do Cruzeiro, está mesmo na mira do Internacional? Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, porque o Cruzeiro fechou a preparação para o compromisso diante do União Santa Fé. O jogo nesta quarta-feira, 9h30 da noite, despedida do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Cruzeiro que venceu na última rodada o Palestino. Tinha vindo de um empate com o Muxucruna e antes foram derrotas para União Santa Fé, Muxucruna e Palestino. Com isso o time ficou sem chance de classificação e agora o Cruzeiro se despede da competição nesta quarta-feira e com um bom público, hein? O Cruzeiro começou com uma previsão de público de 10 mil, passou para 15 mil, e pediu atualização nesta terça-feira para 20 mil torcedores. Deve ter um público aí entre 15 e 20 mil em um jogo que não vale nada, né? Mas é o torcedor dando um recado de que esse time que vem jogando, com esses jogadores, com essa vontade, merece sempre ter o torcedor ao lado. Então isso é muito legal e vamos, claro, acompanhar. Quem não for ao Mineirão vai acompanhar com a gente aqui com a narração do nosso vibrante Alberto Rodrigues, diretamente do Gigante da Pampulha, para contar todos os detalhes de Cruzeiro e União Santa Fé. Sobre o time, o técnico Leonardo Jardim só vai confirmar a escalação 1 hora antes da bola rolar e talvez tenha um ou outro ali titular começando. E aí eu explico por quê. Por exemplo, o Vidalba, ele está suspenso no domingo. Então, não teria nenhum problema de formar a dupla de zaga com o Jonathan Jesus. O Jonathan deve substituir o Vidalba diante do Palmeiras. Na lateral direita, o Fagner hoje treinou normalmente. O Nicolas, do Sub-20, pode ser relacionado. Isso porque o William jogou na quinta e jogou no domingo. Então, não teria necessidade de atuar nesta quarta. O Fagner precisa de ter minutos, porque a última partida dele foi diante do Atlético Mineiro. Então vamos aguardar se isso vai se confirmar e eles jogaram um pouco ali para não perder totalmente o ritmo. O Matheus Pereira cumpriu suspensão no final de semana. Então a última partida dele foi na quinta contra o Vila Nova. Poderia também jogar alguns minutos. E aí vamos aguardar o que vai fazer de fato o técnico Leonardo Jardim, mas a possibilidade é de ter alguns titulares aí iniciando este compromisso diante do União Santa Fé. Claro que os outros aí não vão arriscar com o Lucas Silva, com o Lucas Romero, por exemplo, com o Christian, com o Kaique, com o Fabrício Bruno, com jogadores com o Caio Jorge. Não sei nem se o Gabigol começa essa partida, porque ele foi titular diante do Vila Nova e ele foi titular diante do Fortaleza também, então não tem necessidade. O Gabigol que vem aí sendo peça importante nesse time do Cruzeiro. De qualquer forma, vamos aguardar sobre o Nicolas. É uma tendência de que ele seja relacionado. Garoto do Sub-20, ficando à disposição do técnico Leonardo Jardim. Domingo tem uma decisão contra o Palmeiras. Os ingressos vão se esgotar. Eu vou falar sobre isso na sequência, mas ingressos praticamente esgotados para domingo. Devemos ter aí um público perto de 60 mil torcedores. Ah, Samuel, mas a carga é de mais de 61 mil. É que tem a divisa de torcida, né? Teremos a torcida do Palmeiras marcando presença no Mineirão. Então tem que ter uma parte ali de segurança para que o policiamento e todo mundo acompanhe. Mas será um público aí acima dos 55 mil torcedores e quem conseguir ingresso aí vai ser na base da sorte, né? E cuidado com o golpe, gente. Tem muito golpe rolando na internet. Sobre mercado, hoje surgiu uma informação de que o Internacional teria procurado pelo Lautaro Dias, atacante do Cruzeiro. A informação que vem do Cruzeiro é a seguinte:
teve uma sondagem em outro momento, em outra janela. Nesta, não chegou nada para o Cruzeiro até o momento. O Lautaro Dias é um jogador que o Leonardo Jardim gosta, vem dando oportunidades. Claro que o rendimento não é aquele que todo mundo espera, mas apenas para passar a informação que vem do Cruzeiro é que não tem nenhuma negociação neste momento para a saída do jogador para o Internacional. Claro que o Cruzeiro sabe que alguns de seus atletas serão aí alvo no mercado nesta janela do meio do ano. Ô Rubens Júnior, o que vai fazer, o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim para esse jogo, que não vale muita coisa, Cruzeiro já é eliminado na Sul-Americana, mas é uma boa oportunidade para ele seguir testando esse elenco, como ele mesmo disse, ir ganhando reforços dentro de casa, Rubens. E acima de tudo, Thiago, manter a invencibilidade, né? E a moral elevada. O técnico Leonardo Jardim, que sabe, né, da responsabilidade também de despedir bem da competição, além de manter os bons números recentes e a boa grana que dá a Copa Sul-Americana, cerca de R$650 mil em caso de vitória. O Cruzeiro, que entra em campo na competição internacional, recentemente teve um empate aí contra o Mochucruna, a vitória contra o Palestino, e amanhã contra o União Santa Fé, lembrando às 9h30 da noite. Apenas o Vidalba, que é considerado um titular absoluto, deve estar em campo iniciando entre os 11, isso porque ele vai cumprir suspensão na partida de domingo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro deve ter Léo Aragão, o Otávio vem buscando também oportunidades na equipe e não seria surpresa que em breve já possa ter. O William, né, o Fagner ainda não está a 100%. Para dar um ritmo, também Jonathan Jesus com o Vidalba. Na esquerda, descansar o Kaique, que vem numa sequência muito pesada. E tendo o Cauã Prats, né, garoto de apenas 16 anos, chamou muita atenção no jogo contra o Palestino. Murilo Hickman, que vem entrando e entra muito bem. Rodriguinho, Eduardo, que é considerado, né, um 12º jogador do time do técnico Leonardo Jardim, o próprio gringo Lautaro, que briga por posição, e o Kaique Kenji, além do Bolassi, e muito dificilmente vamos aguardar sobre o Gabigol. O Cruzeiro ainda finaliza a preparação hoje, apenas um trabalho foi feito na toca depois da chegada de Fortaleza, isso porque o Gabigol também vem sendo um 12º jogador e pode ser muito importante contra a equipe do Palmeiras, e fica essa briga no setor de ataque, Thiago. Boa, Rubens Júnior. Ô Nath, alguma coisa que chama atenção aí desse time do Cruzeiro pra hoje? Esse lateral esquerdo, é bom de bola. Eu quero ver mais do menino, mas é bom, né? É bom ver alguém tão jovem subindo, cria da casa, no caso, cria da toca, tendo oportunidade. Mais alguém, Nath, que mereça destaque para esse compromisso de amanhã? Eu acho que é mais ou menos isso aí que o Rubens falava. Eu acho que o Cauã Prats tem que ter a oportunidade, não só porque ele tem muito talento, acho que tem que ter sequência, pode ser melhor aproveitado e observado pelo Leonardo Jardim. E é diferente, né? Você observar no treino, você observar num jogo amistoso, num jogo que, por mais que não vale a classificação para o Cruzeiro, mas num jogo oficial, tem toda uma questão ali da motivação, do desempenho, que é diferente para a observação do treinador. Então eu daria uma oportunidade sim para o Cauã Prats. Eu acho que é importante, né? O substituto do Vidalba no jogo contra o Palmeiras está em campo amanhã. Eu acho que é importante para já ganhar um pouco de ritmo, um pouco mais de minutagem. A presença do Cauã Prats também para descansar o Kaique, que vem de uma sequência muito pesada. Aí tem que ver a questão da lateral direita, se de fato o Fagner for voltar contra o Palmeiras. Talvez o William comece amanhã e o Fagner entre no final para também ter alguns minutos, né, para ir recuperando também o ritmo. O Leonardo Jardim fala muito sobre isso, né, Thiago, que ele não gosta também do atleta ficar muito tempo sem jogar, porque perde essa sequência, esse ritmo. Ele até comentou sobre isso, no jogo que o Romero foi escalado, e falou, não, o Romero já estava suspenso antes, não poderia ficar 2 partidas sem atuar. Quem sabe dar uma oportunidade para o Otávio no gol, ou mesmo o Léo Aragão também, dar uma descansada no Cássio. Eu acho que é por aí. Ô Edu, até antes da sua análise sobre o jogo, uma notícia do nosso colega Vene Casagrande no Rio de Janeiro. Quando você acha que o Atlético está devendo, está com vida ruim, Cruzeiro, América devendo, o Vasco foi condenado na FIFA
a pagar 30 milhões de reais ao técnico Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias após a rescisão de contrato no ano passado, e a FIFA, eles fizeram o pedido e a FIFA confirmou o Vasco pagar 30 milhões de reais para o seu ex-técnico argentino Ramon Dias. Dito isso, Edu, Cruzeiro amanhã no Mineirão contra o Santa Fé, jogo que para matemática, para competição vale pouco, para o treinador pode ser um bom vestibular. Edu, você é da época do vestibular ainda, né? Eu sou da época do vestibular, sim, tá ferrado o Vasco, né, coitado? Mas vamos lá, esse jogo do meio de semana é para isso, Thiago, é para dar minutagem para quem tem jogado menos, é para o Jardim fazer observações, talvez mudar uma outra peça de função, para que ele ali na frente possa colher algum fruto com algum atleta. Jogador que está suspenso, jogar ou descansar, vai depender do que o Leonardo Jardim pensa o daqui para frente. Lembrando que esse período de jogos dali a pouco se encerra, né? A gente vai ter mais alguns jogos, data FIFA, uma última rodada e depois a pausa para o Mundial. Então talvez não seja o momento de dar descanso para a turma, né? É botar para jogar mesmo, mas é um jogo que não vale absolutamente nada, cara. É um jogo para teste mesmo, você não tenha dúvida. Mesmo aqueles que entrarem em campo no meio de semana, vão entrar em campo com a cabeça no final de semana, no jogo com o Palmeiras, que é o grande jogo da rodada. Talvez seja o grande jogo do primeiro semestre para o torcedor do Cruzeiro. É um confronto espetacular, o tamanho que se tornou esse jogo pela campanha das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, o melhor mandante, Palmeiras, o melhor visitante, briga pela ponta da tabela. Nem eu tô pensando no jogo do meio de semana. E eu ontem estava num outro campo de futebol amador, lá no Alface, e vi um debate interessante, rapaz. De repente, começaram a discutir na mesa e até aumentando o tom de voz. Quem tem que jogar, Matheus Pereira ou Gabigol? E eu trago os números pra você, Thiago. Olha só, o Matheus Pereira, no ano, 15 jogos, ele que ao todo tem 90. E vamos fazer o recorte pelo Campeonato Brasileiro, porque é o seguinte... Se você traz os números do início do ano, ô Rubens Júnior, acho até injusto com os dois, porque era um Cruzeiro completamente diferente do Cruzeiro atual. O Cruzeiro do início do ano era uma bagunça. Diniz, troca de treinador, né, técnico interino. Então não me parece justo fazer a comparação. Agora, com o Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro redondinho, com o técnico Leonardo Jardim trazendo esse time redondo, atualiza os números, Rubens Júnior, de Campeonato Brasileiro, por favor. E olha só, Thiago, para você que tá no rádio, venha para o YouTube, você vai acompanhar também até o mapa de calor, né, dos dois jogadores da equipe do Cruzeiro. Vamos lá, Matheus Pereira e Gabriel Barbosa, o MP10 e Gabigol, frente a frente, né, eles que vêm fazendo a mesma função nesse esquema tático que vem sendo utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. 8 jogos cada no Campeonato Brasileiro. Minutos jogados. Olha o Matheus Pereira, hein? 623. O Gabriel Barbosa, 308. Minutos por jogo, 78. Gabriel Barbosa, 39. Gols, 2 para o Matheus, 8 para o Gabriel Barbosa. Mas aí não só no Campeonato Brasileiro, né? E temos também assistências, 2 pro Gabriel Barbosa. Na verdade, o Gabriel Barbosa inclusive fez 2 assistências no jogo passado e o Matheus Pereira 1. Faltas sofridas, 3.6 do Matheus, o Gabriel Barbosa 0.1 e cartões amarelos, 3 pro Matheus, 0 para o Gabriel Barbosa. Fato é, Thiago Reis, que o Gabigol, que é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, tem 20 jogos em 2025. Foram 16 como titular e 9 gols marcados, além de 4 assistências, isso no total. E só um parênteses com relação ao Gabigol, ao lado do Caio Jorge, eles participaram de 22 dos 38 gols do Cruzeiro na temporada, Thiago. Diante do exposto, diante de tudo isso, e eu fiz questão de trazer, né, o Teco traz sempre boas discussões, e é o que tá na boca da galera, é o que a torcida vem discutindo, e ontem eu vi essa galera lá em Vespasiano, no Alface, debatendo justamente o Matheus Pereira e o Gabriel Barbosa, o Edu Panzi e Nath Fiuza, cada um com seu argumento, né? O Gabigol de fato tá surpreendendo, porque é uma posição até então não é vista, não tinha sido vista assim de maneira recorrente nas passagens dele pelos outros clubes, sempre foi o homem-gol. Agora voltando, pode trazer aqui pro estúdio, por favor, para quem tá no YouTube poder nos acompanhar. Ele tá fazendo uma função de garçom dedicado, solidário pro time. E o mesmo vale pro Matheus Pereira.
o Edu Panzi, que volta, que tá dando carrinho, tem ali 3 cartões amarelos, às vezes uma reclamação excessiva, mas de modo geral, sempre se entregando muito pro time do Cruzeiro. O Matheus Pereira se mantém como titular, o Gabigol já pede passagem e outra, hoje a disputa é essa no Cruzeiro, Matheus Pereira e Gabriel Barbosa? Ô Thiago, entre Gabigol e Matheus Pereira eu fico com o Leonardo Jardim, cara. Eu assino embaixo da escolha do Leonardo Jardim, e quem discorda do Jardim hoje, pelo que ele vem fazendo com esse time do Cruzeiro, quem discorda dele tá errado, cara. É simples, e não sou eu que vou discordar do Leonardo Jardim. Eu acho que tanto o Matheus quanto o Gabigol têm capacidade de serem titulares dessa equipe, mas para os dois jogarem juntos, mais o Caio Jorge, vai acontecer um certo desequilíbrio, principalmente dependendo do adversário, o que o adversário vai te trazer de desconforto. E eu acho que é nisso que o Leonardo Jardim pensa. Por isso, em boa parte dos jogos, os 3 não atuam juntos. Ou é o Caio Jorge com o Gabigol, ou é o Caio Jorge com o Matheus Pereira, mais o Christian e o Wanderson ali naquela linha de frente. Mas se for para escolher mesmo, esquece o Leonardo Jardim. Você vai ter que escolher entre um dos dois para seguir o Cruzeiro fazendo essa campanha. Eu não penso 2 vezes, eu vou de Matheus Pereira. Matheus Pereira hoje entrega com a bola e entrega muito sem a bola. Os números do Matheus Pereira no jogo sem a bola, de intensidade, de desarme, de cortes, de interceptações, mais que dobraram das últimas temporadas para a atual temporada. E ele segue sendo um cara muito importante. E voltando a números, eu acho que o Gabigol tem jogado muito bem. Escolhi ele como o melhor em campo na última partida. Acertou todos os passes, né? Todos os passes, inclusive as bolas longas. Acertou tudo, deu 2 assistências, está jogando muito bem. Mas se você pegar número de gol, por exemplo, se o Matheus Pereira fosse o batedor de pênalti, era só transferir o que o Gabigol fez de pênalti, de rebote de pênalti, pro Matheus Pereira. Você melhoraria muito os números do Matheus Pereira, mas quem bate o pênalti e bate porque é competente é o Gabigol. Então a minha escolha seria, nesse momento, a mesma do Leonardo Jardim, até porque, eu repito, hoje quem discorda do Leonardo Jardim, sinto muito, mas tá errado. Ô Nath Fius, até antes de você comentar, me permita aqui corrigir a nossa arte que foi ao ar ainda há pouco para quem tá no YouTube. Os números são os seguintes, eu falei de números, por isso que eu pedi, números de campeonato brasileiro, para ser justo na comparação. Eles têm o mesmo número de jogos, 8 para cada um, só que o Matheus Pereira tem o dobro de minutos jogados. Matheus Pereira titular, o Gabriel Barbosa na maior parte dos jogos no Brasileiro entrando no segundo tempo. Então o Matheus tem mais de 600 minutos jogados, quanto o Gabigol mais de 300. É o dobro praticamente da minutagem a favor do Matheus Pereira. Gols se equivalem, 2 para cada um, e assistência, o Gabigol leva melhor, tem 2 assistências, o Matheus Pereira 1 assistência. Corrigido, dito isso, a gente deu uma força pro Gabigol, né? Lançou ali 8 gols. Quem sabe vai chegar já nessa marca no Brasileiro também. Mas ele fez gols importantes do Campeonato Mineiro. Ô, Nath Fiuza, tendo aí o exposto, quem é o 10 do Cruzeiro? Aliás, o 10 é o Matheus Pereira na camisa, mas na função, na armação, o Gabriel Barbosa já pede passagem ou dá sequência? Deixa o MP10 fazendo o seu bom papel no meio-campo do Cruzeiro, hein, Nath? Eu ainda fico com o Matheus Pereira. Foi contratado para ser esse cara de articulação, para ser o camisa 10, e ele é esse camisa 10. Ele tem talento para isso, mas eu acho que é uma discussão que só beneficia o Leonardo Jardim, né? Como falava aí o Edu, é ótimo pro Leonardo Jardim ter essas opções. Inclusive, eu já disse aqui anteriormente no Rádio Esportes que para mim, o Cruzeiro precisava olhar para o mercado, isso antes do time engrenar, tá? Nas mãos do Leonardo Jardim, que talvez o Cruzeiro precisasse olhar dentro do mercado para um substituto para o Matheus Pereira, porque o Cruzeiro não tinha esse cara de criação. O Eduardo até chegou com essa possibilidade, mas também não vinha jogando tão bem assim. E aí aconteceu, né, a magia aí do Leonardo Jardim, ele contratou dentro do próprio elenco e hoje ele tem um outro grande meia armador, que é o Gabigol, que agora não é tão Gabigol, né? É mais Gabi Passe, porque ele tem tomado gosto pelas assistências, tem conseguido ter essa nova característica, essa nova roupagem no Cruzeiro. Algo que, aliás, não é novo na carreira do Gabigol, porque ele já jogou como dupla com o Pedro, com o Dorival, e ele também tinha essa característica de servir, de sair mais da área, de ajudar mais na construção, na articulação do jogo. Então não é uma novidade para o Gabigol, né? Então ele faz isso muito bem, ele está recuperando essa característica no Cruzeiro e tem tomado gosto por ser esse garçom. Então acho que o Leonardo Jardim resolveu esse problema, acho que não vai precisar ir ao mercado para encontrar esse substituto. Ele tem esse substituto hoje
hoje no elenco. É incrível ver os dois executando com maestria essa função, mas eu ainda acho o Matheus Pereira um meio-campista mais completo, porque ele é da posição, né? Ele é um meio-campista de origem. O Gabigol, em números absolutos na temporada, ele vai melhor, né? Tem 14 participações entre gols e assistências. O Matheus Pereira tem 6, mas é isso que vocês falavam, o Gabigol também é o responsável por bater os pênaltis, e eu acho que o Matheus Pereira merece também essa sequência, pela volta por cima, né? Teve para sair, ficou, se mostrou engajado novamente com o projeto, quis fazer dar certo, se adaptou a esse estilo do Leonardo Jardim. Era um Matheus Pereira que contribuía muito menos sem a bola do que ele contribui hoje, então ele se adaptou também ao que o time precisava. Eu ainda daria mais oportunidades. Acho que o titular ainda segue sendo o Matheus Pereira. Baita problema, mas é o problema que todo mundo quer, né? Todo mundo queria ter uma disputa dessa no seu time entre Matheus Pereira e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Problema pro técnico Leonardo Jardim, e que problemão, hein? Problemão que todo treinador gostaria de ter. Meio-dia com mais 25 minutos. Olha, a gente quer a educação sempre em crescimento, por isso a Prefeitura de BH não para, gente. Todas as crianças de 1 a 5 anos cadastradas têm vagas garantidas. A Prefeitura também criou cerca de mais de 4 mil vagas para crianças em horário integral. E ainda tem muita coisa para acontecer. Então bora que a Prefeitura de BH tá trabalhando sem parar, Edu. Só um detalhe. Sabe quem criou esse problema todo, né? Sabe de quem é a culpa, entre aspas, né? Quem? Caio Jorge. É o único indiscutível hoje. Indiscutível. Por causa do Caio Jorge, a briga ficou entre Matheus Pereira e Gabigol. E aí não é nenhuma crítica, é uma constatação. O Caio Jorge tá jogando demais, não abre brecha pra ninguém. Eu vinha pensando nisso, e quando ouvi a discussão da turma ontem, eu falei, gente, ninguém nem toca na questão do centroavante. Aliás, mérito do Gabigol, que teve que se reinventar, né? Ele se reinventou no Cruzeiro, e só os grandes jogadores têm essa capacidade de se readaptar numa outra função, porque sabia que brigar com o KJ é briga ruim. O KJ tá jogando muito, o Caio Jorge faz o K. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!